Olá, eu sou Nathalie Favaron e tô aqui de volta com você para falar sobre constelação familiar. Nos vídeos passados, esse é o quinto vídeo, eu comecei a contar para vocês qual a importância da gente se conhecer e conhecer principalmente a história da nossa família. A grande maioria dos trabalhos falam sobre aquilo que aconteceu na sua vida, de você conhecer os seus comportamentos, a sua personalidade, a forma como você reage às coisas. Mas isso é responsável por metade das nossas questões. Como eu já falei, a outra metade, que representa a fonte dos nossos problemas ou dificuldades, está relacionada com a nossa história familiar. E é sobre ela que se trata as constelações familiares. As constelações são uma abordagem de terapia que olham para os principais fatos e destinos que aconteceram na história da nossa família e qual a influência desses fatos e destinos naquilo que você está passando hoje. Então parece muito simples, mas quem já participou de alguma constelação familiar, já assistiu num grupo, já fez uma constelação individual, ou já assistiu pela internet, já leu alguma coisa, sabe que tem muito mais. Eu tenho acompanhado os comentários de vocês, as dúvidas, as perguntas, e realmente é muito bom assistir, né, e estar participando dessa história com vocês, porque eu realmente acredito que à medida que a gente toma consciência da própria história, quando a gente cria um relacionamento com a nossa família, com tudo o que aconteceu dentro da nossa história, dos nossos pais, avós, bisavós e outros membros da família, esse conhecimento traz consciência e possibilidade de transformação. Eu costumo dizer que grandes mudanças acontecem quando a gente faz uma constelação familiar. Eu tenho exemplos ao longo desses 10 anos de muitas, milhares de pessoas que fizeram constelação comigo e que até hoje, de vez em quando eu recebo algumas ligações assim, alguém falando, olha, eu fiz uma constelação há 5 anos atrás, 7 anos atrás, e isso mudou a minha relação com o meu pai, com o meu trabalho, com a minha saúde, e agora eu quero dar um outro passo. E algumas pessoas acontecem 6 meses, 2 meses, enfim. Não existe um tempo certo para esse trabalho. Mas existe sim um caminho para você fazer com esse conhecimento da constelação familiar que causa transformação na sua vida somente de você começar a entrar em contato com a sua história. E é por isso que eu estou fazendo esses vídeos, que é para contar mais para vocês sobre como funciona esse trabalho e que tipo de mudança e de transformação você já pode fazer na sua vida, na sua casa, só aprendendo os principais conceitos, as principais premissas sobre esse trabalho. E isso, como eu já falei nos vídeos passados, geralmente é um conhecimento que é reservado para os terapeutas. Por quê? Quando a gente começa a entrar em contato com um trabalho de constelação familiar, a mudança já começa a acontecer. No vídeo passado, se você não assistiu, volta lá para assistir, eu dei um exercício sobre centramento. E para que ele serve? Se você estiver começando a trabalhar com a história da sua família, começando a mexer nas histórias da sua família, e não estiver centrada no próprio corpo, não estiver atenta à sua própria respiração, à conexão que você tem com o aqui e o agora, com o presente, é muito fácil se perder. Porque são muitas histórias, são muitos personagens, eventos e destinos que aconteceram com todas essas pessoas que têm influência naquilo que está acontecendo na sua vida hoje. E como eu já falei, aquilo que você não resolver fica
para a geração seguinte resolver. Então significa que a gente pode estar deixando para os nossos filhos. Eu não sei se você tem filhos, eu tenho duas. A gente pode estar deixando para os nossos filhos uma herança muito pesada, uma herança muito difícil em termos de sintomas ou dificuldades de relacionamento ou sensações. E isso é uma coisa que eu quero falar um pouco mais dessa vez. E eu vou contar para vocês uma constelação que eu fiz. Essa deve ter, sei lá, um ano mais ou menos atrás, e que demonstra para vocês um pouco daquilo que eu digo, que não importa o quanto que eu confio, acredito ou tenho conhecimento daquilo que atua dentro do meu sistema, porque isso não muda. As coisas começam a atuar dentro do seu sistema antes mesmo de você nascer. Então, as constelações, eu já disse, elas atuam no nível da lei da gravidade, ou seja, se você conhecer sobre elas, elas atuam na sua vida. Se você não conhecer sobre elas, elas atuam do mesmo jeito. Então, quando você aprende sobre constelação familiar e sobre a história da sua família, você está cuidando do futuro da sua vida, do futuro dos seus filhos, do futuro das gerações que vêm depois de você. Porque, afinal de contas, todos nós fazemos parte de uma família, com todas as histórias que ela contém. Então, vamos lá, eu vou trazer para vocês hoje mais duas leis sistêmicas, vamos ver se dá tempo para o vídeo não ficar muito comprido, e essa pequena história sobre a minha vida. Eu falei no vídeo passado da lei do pertencimento, né, que todos têm o mesmo direito de pertencer a uma família e um lugar de igual valor dentro do sistema, então ninguém pode ser excluído. E quando alguém é excluído, isso tem um efeito dentro do sistema, porque alguém passa a representar esse excluído. Essa seria a primeira ordem sistêmica que atua dentro das famílias. E tem também, logo depois dessa, a lei da ordem, que diz o seguinte: aqueles que vieram antes têm precedência sobre os que vieram depois. O que isso quer dizer? Que um filho que veio antes precede o filho que veio depois. Parece muito simples isso. Então, o primeiro filho é o primeiro filho, o segundo filho é o segundo filho, o terceiro é o último, se você só tiver 3. Os seus pais vieram antes de você, o casamento deles veio antes dos filhos, os seus avós vieram antes. As primeiras relações vieram antes das relações posteriores. Por que isso parece tão óbvio e ao mesmo tempo é tão complexo? Porque quando a gente fere a precedência, isso tem um efeito no sistema. Então, um filho caçula que quer atuar ou quer ter um efeito sobre a família numa postura de filho mais velho, isso causa um problema dentro da família. Ou quando uma criança é excluída, é esquecida, um filho fora do casamento que não é contado. Então, todas essas ordens têm importância dentro da família. E essa é a segunda lei. E depois tem o equilíbrio entre o dar e o receber, que significa mais ou menos o seguinte. Eu costumo explicar isso falando sobre relacionamentos afetivos para as pessoas. Imagine que você se apaixona por alguém. E aí, quando a gente está muito apaixonada, a gente quer fazer tudo pela pessoa. E aí você faz pela pessoa e de alguma forma ela não dá conta de retribuir. E aí a pessoa se sente culpada porque não dá conta de retribuir. Mas porque você ama muito, você faz mais alguma coisa. E a pessoa se sente mais culpada porque não consegue retribuir. E aquele que sente culpa se afasta. Então, essa é uma dica que eu dou
para quase todos os clientes e pacientes que trabalham comigo, principalmente com questões afetivas. Então essa é uma super dica, gente, que vale a pena anotar para quem está numa relação. Só faça pela pessoa que você está junto com ela aquilo que ela dá conta de retribuir para você, na mesma medida. Porque assim, um retribui para o outro aquilo que é feito e a relação se aprofunda. Porque se você dá demais, você faz muito, a pessoa se afasta. E se a pessoa se afasta, você fala, mas eu estou fazendo tudo. E aí você dá mais. E aí você cobra. E aí a pessoa se afasta mais. Então, esse é um movimento sistêmico que acontece bastante entre os casais. Mas não é o único. Então a gente tem o pertencer, nós temos a ordem e o equilíbrio entre o dar e receber. Essas são as 3 grandes leis que atuam dentro do sistema e de formas muitas vezes uma sobre a outra, que é por isso que a gente chama de enredamentos sistêmicos, né? Ou nós que acontecem dentro das relações das famílias que impedem que as relações possam fluir de uma forma natural e amorosa. E eu vou contar rapidinho para vocês uma pequena história que tem a ver com o fato de não importar se a gente já conheceu ou não alguns membros da família e qual a influência disso na vida da gente. Eu escrevi um livro esse ano, que deve ser lançado ano que vem, e é um livro que mistura um romance, poesias, e é uma metáfora de relacionamentos e de cura, claro, porque esse é o trabalho que eu faço. E durante a escrita desse livro eu pensava, mas de onde será que eu tirei a inspiração para escrever isso como uma metáfora, né? Como um romance, com poesias, enfim. E eu estava um dia meditando e eu lembrei que eu não conhecia os meus 2 avós, pai da minha mãe e pai do meu pai. Os 2 já tinham falecido quando eu nasci. Mas ouvi algumas histórias sobre eles, mas nunca me dei muito conta disso, porque a gente não se conheceu. E já tinha feito um monte de constelação, mas nunca tinha chegado neles. E nesse dia eu estava meditando e falando, nossa, de onde será que eu busquei essa história? E aí as duas imagens dos meus avós, né, apareceram para mim, assim, muito claras, né, intuitivamente, internamente, porque um deles era compositor e um poeta, e o outro ele tocava violão clássico e também compunha. Então os 2 dentro dessa ordem da arte, né, conectados à arte e a uma atitude de uma linguagem mais poética, trouxeram para mim essa veia artística, essa veia da escrita, da poesia, do romance, e era a única parte da família que eu ainda não tinha uma conexão. E aí foi muito legal, eu escrevi um artigo, se vocês entrarem aí no site vocês vão encontrar, um artigo falando exatamente sobre isso, como é maravilhoso você perceber que algumas conexões trazem pra gente uma força incrível e às vezes um talento que você não sabia de onde vinha e você encontra essa ligação. Assim como tem as ligações que a gente faz que não são as ligações mais positivas e onde a gente carrega as histórias mais dramáticas e que trazem os nossos problemas. Mas delas eu vou falar no próximo vídeo. E aí vocês fiquem comigo, porque a surpresa está quase pronta, eu já falei para vocês. O material que eu estou preparando para vocês, que vai ajudar você a construir a sua história na sua casa, está quase pronto. Então fica comigo, deixe seus comentários aí, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acha que vão se beneficiar desse trabalho. Fala dos outros, tá? Eles estão todos aí no ar. Aproveita porque é uma informação de altíssima qualidade
e que vai trazer para vocês uma capacidade de vocês se autocurarem maravilhosa. Então fiquem comigo, eu espero vocês no próximo vídeo e até a volta. Eu sou Nathalie Favaron e vejo vocês daqui a pouco.